Bom, já estamos aqui na tela inicial do DLS e aqui a gente vai conseguir fazer algumas análises já de como está a situação do clube. Só que antes de avaliar as ligas, eu quero avaliar alguns pontos muito importantes com relação ao motivo que realmente a Red Bull nos contratou, que foi o motivo que o Jürgen Klopp nos procurou para fazer a gestão do clube. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é elaborar o orçamento para enviar para a Red Bull de quanto a gente precisa para poder fazer melhorias nas áreas da Red Bull, do Red Bull Bragantino no caso, né? E aí, como que a gente vai fazer isso? Eu quero que vocês acompanhem comigo no detalhe como que a gente vai fazer a elaboração desse orçamento. A gente vai usar a própria tela do DLS, as próprias informações do clube para poder conseguir levantar isso, e a gente vai fazer um super consolidado de todos os temas que a própria Red Bull nos procurou para melhorar. E quais foram eles? Eu talvez liste aí e coloque durante o vídeo para ficar mais fácil para vocês lembrarem também. O principal deles é elaborar um orçamento de contratações. Então a gente vai analisar o que o clube está oferecendo hoje, quais são os jogadores que o clube tem hoje, e a gente vai analisar outros departamentos também, principalmente contratações, principalmente necessidades que precisam ser cobertas, né? Talvez falte um zagueiro, talvez falte um atacante, talvez falte um goleiro, e a gente precisa listar quem é quem que falta. A outra coisa que a gente vai listar é o departamento médico. Eu estou lendo aqui, tá, pessoal? É o departamento médico. Por quê? Porque vocês já sabem que depois da atualização para o DLS 26, infelizmente, os jogadores estão cansando muito rápido. E na vida real, isso é inadmissível. Isso precisa de atuação rápida no departamento médico. E é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai analisar qual é a condição do Red Bull Bragantino hoje no departamento médico e, se necessário, a gente vai atualizar sim. Porém, vai ser para o orçamento, não significa que a gente vai ter esse dinheiro, tá? A outra área que pediram que seja melhorada é o departamento comercial. Por quê? Não é só sobre o dinheiro que a própria Red Bull vai colocar. Esse dinheiro também precisa entrar. E por onde que ele entra? Pelos torcedores. Se tem mais torcedores, tem mais renda, tem mais receita para o clube. Então não basta vir dinheiro de um único lado, também tem que vir do outro, que é dos torcedores. Então a gente vai fazer uma melhoria no departamento comercial também. Por quê? Para conseguir aproveitar melhor a quantidade de torcedores, a quantidade de pagantes, a quantidade de rentabilidade do estádio. Claro, acompanhado disso, também vem a melhoria do estádio. Por quê? Quanto mais torcedores, mais uma vez, mais receita. Então essa vai ser a minha forma de jogar DLS, essa vai ser a forma como a gente vai avaliar o clube, como a gente vai avaliar essas áreas e avisar para a Red Bull o que precisa ser feito para melhorar o clube, fechou? Então já vamos para as contratações, que talvez sejam mais complexo, beleza? Então vamos lá. Bom, vamos lá para o time e avaliar quem que tem à disposição no plantel hoje. E a gente vai passar posição por posição para saber realmente o que a gente precisa, qual posição que está desfalcada, qual que está sobrando, qual que não está. Então, basicamente eu vou começar pelo goleiro. A gente tem o Kochen e tem o Martens. São dois goleiros. Nesse momento, considerando que a gente precisa de um orçamento enxuto, eu vou dizer que tá ok. E não vou mexer com isso. A gente tem dois goleiros então. Na lateral direita, a gente tem o Aguilar, que é titular absoluto. Tem o Amaro e também tem o Kir. Só que eu já fui avisado que o Kir não vem sendo muito utilizado pela gestão anterior, pela comissão técnica anterior. Então a gente também está muito bem servido de lateral direito. Porém, eu já notei que o Aguilar, ele também é avançado. Então ele tem, por exemplo, um bom passe e um bom contra-ataque. Isso significa que a gente consegue jogar com ele no meio de campo ou até mesmo no ataque se for necessário. Então eu acredito que de lateral direito a gente está bem servido, até porque o Aguilar consegue jogar em outra posição. De zagueiro direito, a gente tem o Vanderlan e o Camará, que é direita também. Estamos bem de zaga. Para a zagueira esquerda, a gente tem o Garcia e aparentemente só. Porque mesmo esses reservas aqui, dois atacantes e um meio campo. Então a gente precisa de um zagueiro esquerda. Eu estou anotando aqui. Um zagueiro esquerda. Para a lateral esquerda a gente tem o Sanabria, que é titular absoluto, já me avisaram. Porém ele tem oscilações nas suas atuações. O seu over é muito bom, que é 69. Porém as suas atuações são bem irregulares, são bem inconstantes.
E aí a gente tem também como opção o Ryan, ou Rian, não sei bem como pronuncia, que inclusive ele também é avançado, tá, galera? Então a gente tem mais uma opção pro ataque aí. A gente tem um time que aparentemente joga pra frente na comissão técnica anterior. Só que isso não significa que vai ser o mesmo feito por nós. A gente está avaliando o que tem disponível hoje, nessa formação. Se todos eles vão ser úteis ou não, ou precisa de mais alguma peça ou não, aí é outra história. Só que uma coisa é fato, precisa complementar as posições. Para a lateral esquerda, parece que a gente aparentemente está bem servido para o momento. Para a volância, que é o famoso camisa 8, a gente tem o Tielemans, que fez um intercâmbio com o time com o grupo Red Bull, onde ele foi contratado por algum dos clubes, que eu não sei qual é, e foi trazido para o Brasil para conseguir ajudar a dar um up nesse clube, nesse time. E aí, aqui mesmo ele ficou, e aí, querendo ou não deixa de ser uma ótima peça para o time, que tem um over de 80, então ele domina o meio campo. Para a substituição dele, a gente não tem, aparentemente não tem um camisa 8 nato. Fui avisado que vinha sendo utilizado o Davidson como opção, só que o over dele é bem baixo em relação ao próprio Tielemans, e a gente acaba não tapando o buraco quando o Tielemans cansa ou se lesiona, por exemplo. Então, não sei se é extremamente necessário, mas a gente não tem uma opção direta para o Tielemans. Se a gente vier aqui nos reservas, a gente até tem o Christ, que também é direita, que não deixa de ser uma opção, só que também tem o over baixo. Como a gente tem praticamente 3 opções para a mesma posição, então a gente não vai mexer com isso agora, fechou? Para a volância esquerda, a gente tem o Grimes, que é titular absoluto, com over muito bom também, e não tem substituto. Tem o meia esquerda, que não é volante, só que ele é perna direita, então ele aparentemente pode jogar improvisado alguma dessas posições aí, e quando não joga volante, joga de meio campo esquerda mesmo. Mas enfim, talvez taticamente isso não funcione, e aí por isso esse Lachab também é reserva, mas de qualquer forma não deixa de ser uma opção. Mas não tem volante direto, então eu vou anotar um volante esquerda. Para o meio campo, a gente tem o Tiffany, que está jogando improvisado. Ele é ponta esquerda e normalmente nessa posição é usado um camisa 10. Só que a gente sabe que no Brasil a gente está bem escasso de camisa 10 nato, né? Então a gente teve recentemente aí o próprio Valdívia aí do Palmeiras, que foi um dos últimos que fez muito bem essa posição de 10 aí, nato, né? Aquele que pega a bola no meio campo e faz distribuição para o ataque. Só que aparentemente o Red Bull Bragantino não tem uma peça para exercer essa função também. E meia avançado, meia atacante, não tem. Simplesmente não tem. Então talvez por isso o Tiffany está sendo usado de forma improvisada. Então a gente precisa, se for manter a posição, a gente precisaria de um meia avançado. Então eu vou colocar aqui uma opção só, porque talvez a formação não seja mantida, mas a gente vai testar. Agora a gente chega no ataque. No ataque a gente aparentemente está bem servido. Por quê? Porque o Congrive parece que ele vem sendo improvisado na ponta direita, mas ele não é ponta direita. Então a gente pode considerar aí que a gente, para a ponta direita, a gente só tem o Adriel Moraes, que é um garoto jovem, e se não me engano ele está emprestado. Ele vem de Portugal. Não tá firmado na posição, talvez por isso que ele nem tá no banco de reservas, e até o momento vem sendo utilizado com grife. Só que se é jovem, precisa ser testado. E a única forma de se ganhar experiência, de se ganhar posição, é colocando para jogar. É a minha dinâmica de jogo. Talvez a comissão anterior não tenha a mesma linha de pensamento, só que o Adriel vai ser usado sim. Mas de qualquer forma, considerando que a gente tem o Aguilar, que é avançado, mas ele não é ponta. Ele é lateral direito avançado, ou seja, ele talvez não suba para o ataque o suficiente. Então a gente precisa de pelo menos um ponta direita. Pro centroavante, a gente tem o Smith, que já me falaram que é titular absoluto, inclusive. E tem o Aguirre, que ele é esquerda, cara. O Rodrigo Aguirre, que já teve curta passagem pelo Botafogo aí, mas ele não é titular. Ele curiosamente tem um bom over, só que quando a gente olha os números dele, assim, é bem estranho, porque a única coisa que ele tem no momento é velocidade, que é aceleração.
E eu não sei se ele seria a posição perfeita para a substituição do Smith. De qualquer forma, é centroavante e não deixa de ser mais uma opção. Então, para o centroavante eu vou manter, porque se a gente vier aqui na reserva, a gente também tem o Lennon, que é inglês, tem um over bem baixo, mas é mais uma peça. Então a gente não vai mexer nos centroavantes. E finalmente na ponta esquerda a gente tem o Figueiredo e o próprio Tiffany que está improvisado. Eu já estou antecipando que o Tiffany vai sair dessa posição, ele não vai ser usado aí. Então para a ponta esquerda acredito que a gente está bem servido e não precise de fazer nenhuma contratação para essa ponta esquerda. Então, flutuando assim nas posições, ficou lá Xabi, que não tem uma posição nessa formação, e o meio-campo Lennon, que também não vem sendo usado. Então, galera, eu já anotei aqui quais são as posições necessárias que a gente precisa para o clube hoje, para o time hoje, que dá um total de 4 peças. Só que é óbvio que a gente não vai parar só nisso. Por quê? Porque se machucam, e se alguém se machuca, precisa de uma terceira peça para isso. Então, mesmo que a gente dê corpo à quantidade de jogadores no elenco, isso só vai acontecer por segurança. Mas eu não sei se isso vai acontecer nesse momento, porque considerando que isso vai ser apenas um orçamento. Então, se a gente colocar aqui 300 mil reais aí de investimento para cada posição, a gente consegue chegar aí num valor razoavelmente baixo, porque vão ser peças para complementar o elenco, mas de qualquer forma é um orçamento. Então a gente vai marcar essas posições e aí no próximo vídeo a gente vai concluir quanto que a gente vai ficar de orçamento final, fechou? Então obrigado por ficar aqui até... E assim como eu já mencionei no início do vídeo, também é necessária a melhoria do estádio. Por quê? Fechou? Então a gente anotou 4 posições aqui para complementar o elenco. E no próximo vídeo a gente vai fazer a análise do departamento médico, comercial e do estádio. Fechou? Então, obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!